Seja bem-vindo ao canal Infopets. No vídeo de hoje vamos falar se os gatos podem sentir o perigo e vamos explicar fatos e mitos sobre esse assunto. Existem muitas crenças sobre gatos em muitas partes do mundo. Alguns tutores acreditam que os gatos podem sentir o perigo antes que ele aconteça, enquanto algumas pessoas acreditam que um gato não deve dividir o quarto com um bebê. Independentemente da posição que você tenha sobre essas crenças, sem dúvida todos sabemos que os gatos são criaturas incríveis. Como tutor de um gato, você às vezes pode se perguntar: os gatos podem sentir o perigo? Sim, os gatos podem sentir o perigo e estão cientes das ameaças potenciais. Embora existam evidências que sugerem que os gatos podem sentir o perigo, os cientistas permanecem céticos sobre sua capacidade de fazê-lo de forma consistente. Fica comigo até o final desse vídeo que vou explicar em detalhes 6 maneiras pelas quais os gatos percebem o perigo. Se os gatos podem sentir o perigo ou não, tem gerado alguma controvérsia ao longo dos anos. Algumas pessoas têm a certeza absoluta, enquanto outras ainda estão em cima do muro. Agora vamos falar 6 maneiras que os gatos percebem o perigo, e você pode tirar suas próprias conclusões. Número 1. Visão. A visão dos gatos é simplesmente única. Eles são bem conhecidos por suas proezas de caça, especialmente no meio da noite. Você já presenciou uma cena em que um gato está tentando caçar um rato? Se você já testemunhou ficaria surpreso com a visão e a rapidez dos gatos. A visão de um gato, na maioria das vezes, depende de seu estilo de vida. Se o seu felino está sempre dentro de casa, a capacidade de ver longas distâncias pode ser limitada. Mas os gatos que vivem soltos, ao ar livre, é o oposto. Eles podem ver as coisas a 1 milha de distância. Geralmente os gatos enxergam melhor com pouca luz. Ao contrário da crença popular, os gatos não podem ver melhor do que os humanos na escuridão completa. Número 2. Audição. A audição é a maneira mais notável pela qual os gatos sentem o perigo. Algumas pessoas rotularam os gatos como psíquicos, devido à sua capacidade auditiva única. Não entenda errado, os gatos não são médiums, mas a sua capacidade auditiva supera em muito a do ser humano. Provavelmente você possui um gato, você já saiu e no caminho para chegar encontrou seu felino bem na porta esperando para recebê-lo em casa. Este cenário não é muito incomum. Você pode se perguntar como seu felino sabe que você está vindo. Isso se resume em sua capacidade auditiva superior. Número 3. Cheiro. Os gatos percebem odores e aromas quase que perfeitamente. Eles são famosos por isso. A ciência nos fez entender que os gatos têm mais de 200 milhões de receptores de odor. Você pode imaginar que um humano tem cerca de 400 receptores de odor. O olfato dos gatos é simplesmente excelente. Eles podem perceber quase todos os cheiros e odores ao seu redor. Alguns estudiosos de animais sugerem que a capacidade de um gato de sentir quando uma pessoa morreria vem de sua capacidade de cheirar diferentes substâncias químicas secretadas pelo corpo quando alguém está prestes a morrer. Os gatos também usam o olfato para identificar seus amigos e inimigos. Se você entrar em contato com um gato pela primeira vez, ele usará esse olfato para identificá-lo na próxima vez que você o visitar. Não importa a colônia que você esteja usando. Número 4. Vibrações do solo. Os gatos usam as almofadas das patas para detectar vibrações no solo. Você já tentou fazer um gato deitar de costas? Quão fácil foi sua tentativa? Os gatos são o tipo de animal de estimação que sempre quer as 4 patas no chão. Eles usam essas patas para sentir o perigo ou qualquer alteração em seu ambiente. As 4 patas de um gato contêm algumas terminações nervosas chamadas corpúsculos de Pacini. Essas terminações nervosas escolhem diferentes frequências de vibrações. Algumas pessoas acreditam que os gatos podem detectar um terremoto antes que ele aconteça. Pode haver alguma evidência para apoiar isso. Não é incomum que os gatos comecem a agir de forma estranha antes de um terremoto, mas pesquisas precisam ser feitas para validar essa afirmação. Número 5. Alterações na pressão do ar. Estudiosos de animais descobriram que os gatos usam seus bigodes para detectar mudanças na pressão do ar do ambiente em que vivem. Deve-se, no entanto, notar que os bigodes em gatos não desempenham um papel ativo na obtenção de coordenação e equilíbrio. Essa é principalmente a função do ouvido interno. Seus bigodes podem ser comparados a um receptor de sinal. Eles obtêm informações valiosas sobre seu ambiente usando esses bigodes. Houve alguns momentos estranhos que um felino decidiria se esconder sem motivo aparente. Como tutor, você pode começar a procurá-lo. Descobriu-se que a maioria dos gatos se esconde antes de uma tempestade ou furacão acontecer. Eles podem descobrir mudanças na pressão do ar usando seus bigodes muito antes dos humanos.
Número 6. Gosto. O paladar é outro sentido que os gatos usam para sentir o perigo. A eficácia deste sentido em prever o perigo não pode ser comparada a outros sentidos que falamos anteriormente. Um ser humano tem em média cerca de 9.000 papilas gustativas em comparação com apenas 470 papilas gustativas dos gatos. A ciência conseguiu descobrir que os gatos não podem provar algo doce. Isso não é totalmente surpreendente, porque os gatos são carnívoros puros. Seu olfato aguçado pode ter compensado o paladar ruim. Por outro lado, os gatos têm uma excelente capacidade de provar qualquer coisa amarga. Isso ajudou os gatos a se protegerem de toxinas. Não é surpreendente, porque a maioria das toxinas e venenos são amargos. Mas então, os gatos podem sentir quando algo está errado? Sim, as evidências revelaram que os gatos podem sentir quando algo não está certo. Uma das razões pelas quais os gatos são incrivelmente próximos de seus tutores é a sua capacidade de entender o estado de espírito daqueles que estão próximos. Se você possui um gato e está triste ou feliz por algum motivo, saiba que seu felino sabe que você está triste. Também notamos que os gatos tendem a ser mais afetuosos com pessoas com problemas emocionais, embora existam muitas crenças supersticiosas em torno dos gatos que na maioria das vezes não são verdadeiras. A capacidade dos gatos de sentir quando algo está errado é puramente baseada em como o gato usa seus órgãos sensoriais para interpretar diferentes pistas e sinais. Como falado anteriormente, a audição e o olfato são duas maneiras significativas de perceber o perigo. Eles podem experimentar coisas como medo, doença, depressão e assim por diante. Um gato pode sentir a morte? Algumas evidências provaram que um gato pode sentir a morte. Devemos reconhecer o fato de que estudos convencionais não foram feitos para respaldar isso. Evidências de lares de idosos em todo o mundo provam que um gato pode sentir a morte. Por exemplo, um gato conhecido como gato morto costuma visitar uma casa de repouso na Austrália. Quando alguém idoso está prestes a morrer, o mais emocionante disso é que qualquer pessoa que se torne alvo de atenção desse gato morre em poucas horas. Você pode pensar que este exemplo foi uma mera coincidência. Para corroborar este exemplo, há um gato que vive em uma casa de repouso nos Estados Unidos conhecido como Oscar. Ele gosta de perambular pelas instalações. Ele acabaria ficando muito próximo de um paciente doente. Como você pode estar pensando, o paciente também acabaria morrendo dentro de algumas horas. Este gato foi capaz de prever a morte iminente de cerca de 50 pessoas em uma casa de repouso nos Estados Unidos, sentando-se em silêncio com eles algumas horas antes de falecerem. Tudo isso aponta para a capacidade inata dos gatos de sentir a morte. Houve inúmeras histórias sobre gatos e morte em todo o mundo. Muitos especialistas em animais concluíram que a capacidade dos gatos de sentir a morte provavelmente seria de sua notável capacidade de perceber o cheiro emitido por aqueles que estão à beira da morte. Os gatos podem sentir a ansiedade humana? Os gatos podem sentir a ansiedade humana e também copiam nossos humores e gestos. Vários estudos foram realizados para validar isso. Um estudo notável foi feito em uma universidade dos Estados Unidos, revelando que os gatos podem sentir quando estamos ansiosos ou estressados. Além disso, mostra que gatos com tutores ansiosos tendem a ser menos saudáveis. Isso não é surpreendente, porque nossas personalidades refletem na maneira como nos relacionamos com nossos animais de estimação. Se você é naturalmente calmo por natureza, há uma grande chance de lidar com ternura com seu felino. Nossos comportamentos ou personalidades podem afetar nossos felinos de forma positiva ou negativa. Nossos gatos podem não entender verdadeiramente nosso estado de espírito sempre que estão conosco, mas eles são capazes de ler nossas expressões faciais. Estudos revelaram ainda que os gatos podem diferenciar entre os sinais emocionais humanos. A única limitação de nossos amigos peludos é a incapacidade de se expressar. Gatos podem sentir desastres naturais? Existem provas sólidas que sustentam a afirmação de que os gatos podem sentir desastres naturais. Os gatos são conhecidos por exibir comportamentos relacionados à ansiedade horas e minutos antes de um terremoto. O que os gatos percebem antes de um desastre natural ainda é um tanto controverso. Houve várias teorias não comprovadas sobre isso. A teoria popular é que os gatos usam as terminações nervosas em suas patas para detectar vibrações anormais do solo muito antes de nós. Engraçado, algumas pessoas também afirmaram no passado ter ouvido vibrações silenciosas graças aos seus ouvidos delicados, antes da eclosão de desastres naturais como tsunami, erupções vulcânicas e furacões. Geralmente ocorrem mudanças sutis nas condições atmosféricas. Há mudanças na temperatura, pressão atmosférica e direção do vento que podem passar despercebida pelos humanos. A maioria dos gatos pode detectar essas mudanças antes do surto de um desastre natural. A capacidade dos gatos de sentir desastres naturais não deve ser atribuída à magia ou ao sobrenatural. É assim que eles são conectados.
Mais pesquisas precisam ser feitas para esclarecer essa área. Os gatos podem sentir a doença? Sim, os gatos podem sentir a doença. Os gatos podem sentir quando as pessoas próximas a eles estão doentes. Os gatos vivem em um mundo olfativo. Seu olfato aguçado é quase perfeito como o de um cachorro. Isso não é surpreendente, porque os gatos em seu habitat natural são predadores. Eles agem sobre o cheiro emitido por suas presas para caçá-los. Existem também teorias de que os gatos podem detectar as mudanças no cheiro dos produtos químicos que ocorrem dentro do corpo humano. Quando estamos doentes, não é incomum usarmos medicamentos com cheiros diferentes para nos recuperarmos. Os felinos provavelmente podem pegar esses cheiros para saber que não estamos muito bem. Os gatos mostram uma ampla gama de emoções, dependendo do humor de seus tutores. Um felino entende a rotina básica de seus donos. Uma vez que há uma interrupção na rotina, um gato pode saber que algo está totalmente errado. Os gatos tendem a ser muito afetuosos quando as pessoas com quem estão doentes. Gatos e humanos se toleram há milhares de anos. Esta pode ser uma das razões pelas quais os felinos podem detectar quando estamos doentes. Os gatos podem sentir dor em humanos? Acredita-se que os gatos possam sentir a dor dos humanos. A resposta a esta pergunta é subjetiva. Alguns tutores de gatos relataram que seus felinos sentem sua dor e respondem à dor, enquanto a minoria dos tutores de gatos descreveu seus animais de estimação como sem emoções. Assim como os humanos, os gatos têm personalidades diferentes. Alguns são empáticos, enquanto outros não se importam. A maioria dos gatos parece sentir a dor de seus tutores. Outro fator é que os tutores de gatos são bem diferentes. Alguns são mais sensíveis ao comportamento do gato, enquanto outros não se importam. Se você é o tipo de pessoa que é sensível às ações do seu gato quando está com dor, há uma grande chance de você concluir que seu felino pode sentir a dor que você está sentindo. Uma vez que foi estabelecido que os gatos ficam nervosos quando seus tutores estão nervosos, é seguro assumir que os gatos podem sentir a dor dos humanos. Mais pesquisas precisam ser feitas para confirmar essa suposição. Os gatos podem sentir o medo? Os gatos não conseguem sentir o medo em si, mas são bons em prestar muita atenção à nossa linguagem corporal para ter uma ideia do nosso estado emocional. Como o olfato é um dos sentidos mais eficazes de um gato, ele sempre tenta perceber o cheiro que você está produzindo para entender suas emoções. Quando estamos com medo, existem alguns sinais de linguagem distintos que exibimos. Também não é estranho ficar inquieto quando estamos com medo. É muito difícil para os humanos esconderem suas emoções. Isso fornece uma alavanca para os gatos entenderem nossas emoções. Eles somam todas essas coisas para obter uma pista sobre nosso estado de espírito. Os gatos não podem sentir o medo, mas certamente podem entendê-lo. Se você é uma pessoa que tem fobia de gatos, os gatos podem reconhecer isso. As pessoas que têm medo de gatos ficam de olho na localização atual do felino. Também é comum gritar quando observam um gato se aproximando. Um felino entende esses sinais. Um estudo descobriu que os gatos exibem mais ações positivas do que negativas quando seus tutores estão relaxados e alegres. Coisas a considerar. Parece haver alguns equívocos sobre gatos em quase todas as culturas. Em algumas culturas, eles reverenciam os gatos a ponto de adorá-los. Algumas pessoas acreditam que os gatos têm um sexto sentido, enquanto outros acreditam que possuem poderes mágicos. Mas e então, os gatos possuem um sexto sentido? Não há evidências científicas que apoiem a afirmação de que os gatos possuem o sexto sentido. No entanto, evidências despertaram muito interesse em saber se os gatos possuem o sexto sentido. Houve inúmeros relatos de pacientes com câncer submetidos a tratamentos de radiação e quimioterapia sobre seus gatos permanecerem e dormirem ao lado deles durante todo o tratamento. O que despertou interesse é que eles não estavam fazendo isso até aquele momento. Eles também observaram que quando sua saúde melhorou, esses felinos retornaram às suas rotinas anteriores. No entanto, pode não haver provas científicas sólidas para apoiar a afirmação de que os gatos têm um sexto sentido, mas temos certeza de que os gatos podem ler nossa linguagem corporal quase perfeitamente. Os gatos são protetores. Muitas pessoas rotularam os gatos como indiferentes ou não protetores. Isso provou ser falso. Os gatos se preocupam muito com seus tutores e familiares. Uma relação gato-humano é muito semelhante a uma relação humano-humano. Os gatos sentem o perigo na maioria das vezes antes que ele aconteça. Às vezes eles podem ser super protetores de seus tutores. Como identificar um felino super protetor? Esses são alguns sinais a serem observados: pupilas dilatadas, movimentos rápidos da cauda, morder ou arranhar, postura agachadas, orelhas pontudas. A maneira eficaz de lidar com um gato super protetor
não é recompensar seu comportamento agressivo. Ao mesmo tempo, você deve abster-se de punir seu felino. Faça tudo o que puder para não encorajar comportamentos agressivos e medrosos. Os gatos são um tipo de animal de estimação que nos surpreende todos os dias com sua natureza misteriosa. Muitas pesquisas ainda precisam ser feitas para desvendar os mistérios que cercam nossos felinos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos apaixonados por pet. Beijos e até a próxima!